Oi, gente, e aí? Meu nome é Ana Laura, moro na Rússia há 6 anos e sou imigrante desde os meus 15 anos de idade. E vamos lá para mais um episódio do meu podcast Estranhamente, onde eu trato sobre assuntos como vida no exterior e imigração e saúde mental vivendo fora do país. E o tema de hoje é o medo de ter que voltar para o Brasil. Um medo que muitos brasileiros que vivem no exterior têm o tempo todo. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, já vai deixando o seu like aí no podcast, no Spotify ou no YouTube no vídeo e bora lá! Então, o medo de ter que voltar para o Brasil, o medo que assola muitos brasileiros, para não dizer todos que vão morar no exterior, principalmente aqueles que saem do Brasil buscando uma vida melhor, justamente para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro. Então a pessoa sai do Brasil, vai, por exemplo, para algum país da Europa para trabalhar, para ganhar dinheiro, juntar dinheiro, mandar para a família. E o medo dessa pessoa de ter que voltar para o Brasil não é só de ter que voltar para o país, sei lá, no caso de uma deportação, algo assim muito trágico, muito ruim que possa acontecer, mas principalmente de voltar para o Brasil, ter que voltar para o Brasil de mãos atadas, sem ter levado nada, sem ter trazido dinheiro, sem ter enriquecido, sem ter, sei lá, conquistado tudo que ele imaginava que poderia conquistar indo para fora do Brasil. E é aí que nasce esse medo todo, sabe? E assim, esse medo, pelo que eu conversei com outros brasileiros que vivem fora do país, ele não é referente ao fato tanto de não querer morar mais no Brasil ou de achar o Brasil um país muito ruim para morar e nunca mais querer morar no Brasil. Embora tem pessoas que o medo se justifica justamente por causa disso, que no Brasil é mais perigoso de se morar, é mais difícil de se viver, a qualidade de vida é muito pior, então eu tenho medo de ter que voltar para o Brasil para aquela vida que eu tinha antes, porque hoje eu vivo melhor. Existem essas pessoas? Sim. Mas de uma forma geral, o medo que eu me refiro aqui é sobre não só ter que voltar para o Brasil, mas como se isso fosse um passo para trás, como se todo o tempo que você tivesse vivido no exterior não tivesse valido a pena, porque você não conquistou tudo aquilo que você achava que você deveria conquistar morando fora. Ou também, tem pessoas que geralmente são pessoas que no Brasil eram de classe média alta, que quando vão morar no exterior, elas realmente se sentem melhores que outros brasileiros, que os brasileiros que nunca imigraram. E geralmente essas pessoas têm um medo de tipo, ah, se eu voltar para o Brasil é como se eu estivesse retrocedendo, estivesse dando um passo para trás, e isso simbolizaria que eu não sou uma pessoa bem-sucedida, que eu não alcancei uma vida de muito sucesso na Europa ou, sei lá, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, que são os países que os brasileiros, assim, migram bastante. E aí, cara, é sobre isso que eu quero conversar hoje com vocês. Por quê? Porque eu vou ser sincera que durante um tempo eu tive esse medo de principalmente quando começou a guerra aqui na Ucrânia, aqui perto, né, da Ucrânia, porque eu pensei em voltar para o Brasil, eu cheguei a comprar passagem para ir para o Brasil, e 2 semanas antes de eu ter que viajar, eu falei: "Não, não vou voltar, vou continuar aqui". E assim, eu lembro que quando eu comprei as passagens, quando eu estava pensando em voltar para o Brasil, me bateu uma tristeza muito grande, cara. E não era só porque o mundo estava de ponta cabeça, porque tinha uma guerra do lado da onde eu moro, mas também de pensar: "Putz, eu vou voltar para o Brasil sem nada", porque eu ainda não tinha terminado a minha faculdade, então eu iria voltar para o Brasil sem diploma. Tipo, eu ia voltar sem nada, basicamente. E aí vem aquele diabinho, assim, na sua cabeça falando: "É, todo o tempo que você passou fora do Brasil foi em vão. Você não conseguiu nada, você é um fracassado, você vai voltar com o rabinho entre as pernas para o seu país, porque você não conseguiu dar certo lá fora". E esse diabinho, cara, ele mexe com essa cabeça, ele mexe com essa cabeça muito, sabe. Só que no final eu resolvi ficar aqui. Muito do porquê eu resolvi ficar na Rússia foi por causa da minha faculdade, porque faltava 1 ano só pra eu terminar. E se eu voltasse para o Brasil, eu dificilmente ia conseguir
terminar a faculdade no Brasil, eu teria que começar do zero a faculdade. E então eu falei: "Cara, aí eu realmente ia perder tempo, eu teria estudado 3 anos para nada". Mas, ao mesmo tempo, não seria totalmente para nada, porque eu aprendi russo, eu aprendi o idioma. E eu morei na Espanha, então eu aprendi espanhol também, convivendo ali, falando espanhol de nativos mesmo, e então não seria perdido. Então o que eu quero trazer nesse episódio hoje é um diálogo para a gente tentar ressignificar essa coisa de voltar para o Brasil, porque realmente muitas pessoas têm essa associação de que depois que você vai morar fora, voltar para o Brasil é dar um passo para trás, é retroceder, eh, e se você não voltar milionário, sei lá, super bem-sucedido, você também fracassou e todo o tempo que você passou no exterior foi em vão. E não é assim, cara. Mesmo que você volte para o Brasil, você não seja milionário, não esteja, né, vivendo muito melhor no Brasil do que você vivia quando você saiu, você ganhou experiência. Então, muito provavelmente, se você deve ter aprendido um novo idioma. Você com certeza conheceu muita gente diferente, muitas pessoas que, sei lá, podem contribuir muito para sua vida, tanto profissional como pessoal. Então, a gente olhar dessa forma para a nossa experiência fora do país é muito duro, sabe, consigo mesmo. Tipo, ou você dá muito certo, ou você é um fracassado. Então posso dizer que pelo menos eu ressignifiquei essa questão de voltar para o Brasil. Hoje eu não tenho esse medo de ter que voltar para o Brasil. Se eu tivesse, acontecesse uma coisa assim muito drástica, sei lá, começasse a Terceira Guerra Mundial aqui na Europa, não ia dar para viver em lugar nenhum na Europa, eu voltaria para o Brasil com toda felicidade. Não teria nenhum problema voltar para o Brasil. Mas hoje eu acho que eu não iria olhar para isso como um fracasso, como uma coisa que, nossa, minha vida deu errado, eu não conquistei tudo que eu deveria ter conquistado, e sim, só voltei para o meu país porque, sei lá, começou uma guerra no lugar que eu estava morando. Tipo, só isso, mas eu aprendi, no mínimo, eu aprendi 2 idiomas novos, falando com pessoas nativas, tendo experiência ali de imersão no país, na cultura. Eu conheci muita gente nova, eu conheci o meu marido, eu me casei, eu terminei minha faculdade, tanta coisa que aconteceu que mesmo que eu tivesse que voltar para o Brasil hoje e eu não sou, sei lá, uma youtuber de muito sucesso com milhões de seguidores e tô muito rica, vou voltar para o Brasil esbanjando dinheiro. Isso, mesmo que eu não seja assim a minha volta para o Brasil, não significa que eu fracassei ou que todo esse tempo que eu passei aqui fora foi em vão, não me trouxe nada. Eu acho que, principalmente no Brasil, a gente tem essa questão com o dinheiro também, com dar certo ser relacionado à quantidade de dinheiro que você tem. E eu acredito que isso tem muito a ver com o fato de nós sermos um país pobre, em que boa parte da população ganha muito pouco, tem um nível de vida muito baixo, tem uma qualidade de vida péssima. Então, é aquela coisa, eu já ouvi, assim, pessoas falando que: "Ah, se eu voltar para o Brasil e não tiver meu carro, nossa, não valeu a pena, porque eu vou ter que usar transporte público no Brasil". Transporte público no Brasil não é igual ao transporte público na Europa. Então, eu conheço pessoas que, putz, na Europa não faz sentido nenhum você ter carro, não precisa ter carro, mas no Brasil tem que ter carro, porque o transporte é muito ruim. Então a gente associa essa questão de sucesso a ter conseguido muito dinheiro lá fora, e tanto que a gente vê por aí, principalmente no YouTube, muita propaganda de gente falando que foi para Europa e ficou rico, foi para os Estados Unidos e fez a vida. Fez a vida, essa expressão assim diz muito, sabe? E falando que fizeram a vida, que ganharam muito dinheiro fazendo trabalhos que no Brasil são muito mal remunerados, como cuidar de criança, como ser entregador, como ser garçom, como ser faxineira. Então, as pessoas que estão no Brasil, que trabalham nessas funções, vem esses conteúdos tipo, nossa, a pessoa foi para os Estados Unidos e ganhou dinheiro, juntou um monte de dinheiro, veio para o Brasil, comprou casa, comprou carro.
tudo isso sendo garçom nos Estados Unidos. Aí já é um outro tema que talvez a gente poderia tratar em um outro episódio, mas eu vou dar uma palhinha aqui, porque eu acho que faz sentido a gente falar sobre isso. Cara, é claro que muitos desses serviços que no Brasil são extremamente mal remunerados, na Europa, nos Estados Unidos, se ganha mais, realmente, mas não ao ponto de você ficar rico. Tipo, e eu já vi, conteúdos aqui na internet de pessoas falando: "Ah, eu fui, sei lá, para o Reino Unido, fui cuidar de bebê, fui cuidar de criança e ganhei muito dinheiro, tenho não sei quantos apartamentos no Brasil". Eu fico: "Será que essa pessoa fez só isso mesmo?". Porque realmente em países mais ricos, essas funções, essas profissões, elas são mais bem remuneradas, mas o seu custo de vida nesses países também é mais alto. Então, eu me custa um pouco acreditar o quanto você realmente consegue enriquecer. Eu entendo e vi muito das pessoas melhorarem o seu nível de vida. Como eu já falei muitas vezes no canal, no YouTube, que quando eu fui pra Europa, a a gente ganhava minha mãe ganhava até menos do que ela chegou a ganhar no Brasil, só que a gente não tinha dívida, a gente não tinha cartão de crédito para fazer dívida, então a gente vivia com o que a gente tinha e, no geral, a qualidade de vida era muito melhor. O transporte público funcionava, não era um problema você andar de transporte público, você tinha uma segurança pública muito melhor do que no Brasil. Então, no conjunto, mesmo a gente não tendo ficado super rica, não tendo comprado casa, carros, caralho a 4, a gente teve uma vida muito melhor. Então, o que eu vi mais é isso, das pessoas melhorarem a qualidade de vida, não necessariamente ficarem ricos, sabe, tendo profissões que não são profissões que vão fazer você ganhar milhões, entende? Uma babá no Reino Unido pode até ganhar muito mais que uma babá no Brasil, mas não ganha milhões, entendeu? Então, assim, um alerta, se vocês verem conteúdos, a pessoa falando: "Ah, eu sou faxineira em tal lugar e aqui eu ganho muito dinheiro, olha quanta coisa que eu comprei, compro com roupa de marca, não sei o quê", desconfie. Pode ser que essa pessoa ganhe dinheiro de outras fontes também, que essa pessoa não quer falar. Entende? Porque dá mais ibope você falar que ganhou tudo isso de dinheiro sendo apenas faxineira. Mas fechando esse parênteses aqui, eu acredito que a gente relacione muito essa coisa de morar no exterior com ficar rico, fazer a vida, muito por causa disso que eu contei aqui pra vocês. Então eu acredito que quando você tem essa visão de mundo, de que ir para o exterior é só pra você enriquecer e ganhar muito dinheiro e mostrar para as pessoas o quanto você é foda, o quanto você é bem-sucedido, o quanto você é melhor que as outras pessoas que não viajaram, que não moram no exterior, realmente você vai ter esse medo de um dia ter que voltar pro Brasil com o rabinho entre as pernas, sabe. Mas eu acredito que se você começar a olhar para sua experiência no exterior de uma forma mais madura, sem tanta essa contaminação dessa ganância toda, dessa ambição toda de ficar muito rico e tals, e só pensar realmente na sua qualidade de vida, de melhorar, sei lá, o seu dia a dia ser menos estressante. Eu acho que quando você muda a sua forma de olhar para a vida no exterior, do porquê você escolheu sair do Brasil e o que você realmente valoriza nessa vida no exterior, eu acredito que esse medo de voltar para o Brasil, ele já não é igual, sabe. Já não pode se chamar medo, e sim talvez não tenho vontade de voltar, porque minha vida lá era pior do que minha vida aqui. Mas não necessariamente um medo de fracassar aos olhos das pessoas que você conhece no Brasil. Então é importante a gente se fazer aquela pergunta do porquê eu tô indo morar no exterior, o que eu tô buscando e o que é importante pra mim nessa caminhada e tentar aproveitar ao máximo todas as experiências que você tiver no exterior para caso aconteça alguma coisa muito drástica na sua vida e você tenha que voltar para o Brasil, você não tenha essa sensação de fracasso, de que não tirei proveito dessa experiência fora, porque deve ser muito duro sentir isso, sabe? Não deve ser legal. Então me digam aí nos comentários o que vocês acham sobre esse medo de voltar para o Brasil
por ser visto como um fracasso ou um passo para trás, alguma coisa ruim, negativa. Então me digam se vocês que moram fora, que moram no exterior já há algum tempo, tiveram em algum momento esse medo, esses pensamentos, esse diabinho veio falar essas coisas na sua cabeça, ou não, se vocês já desde o começo já estavam bem resolvidos com isso. E se você ainda não imigrou, mas tem vontade, deixe seu like, se inscreva aqui no Spotify e no YouTube, porque vai ter sempre muito conteúdo sobre vida no exterior e se você se interessa por isso, você vai gostar bastante do canal. E também me sigam em outras redes sociais, como Instagram e Telegram, onde eu posto tudo sobre a minha rotina vivendo no exterior aqui na Rússia. E é isso. Mua! Paca, paca.